Se um latifúndio está lá parado sem produzir nada e o dono mora em Chique Bahia e a terra é no sul e não tem ninguém lá fazendo nada, a terra pode ser ocupada para cumprir a sua função social. Entenderam? Olá, terráqueos! Meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora popular. E no vídeo de hoje a gente vai reagir a um vídeo do canal do Pedro Daher sobre reforma agrária. Como é que é a história da reforma agrária. E como vocês sabem que eu gosto de falar de comida, obviamente eu tinha que falar desse vídeo e de política também, né? Obviamente. Mas antes de começar o react, já queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, aqui na tela tem o Pix, tem o Apoia-se Camarada Luna, que o link tá aqui na descrição, ou você pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso à área exclusiva de membros com conteúdos exclusivos para membros. E é isso, bora lá? Acho que esse vídeo da reforma agrária só sai em 2026. Cadê o vídeo da reforma agrária? Vai ter revolução muda. Você não pode fugir do vídeo da reforma agrária para sempre. Os primeiros vídeos. Eu vi os vídeos da reforma agrária. Tá bom, já chega. Já entendi que vocês querem o vídeo da reforma agrária. Aqui, ó, finalmente chegou. Até John tá ansiosa. Sempre quis saber como foi feita a sua reforma agrária. A gente não fez reforma agrária, essa é a verdade, infelizmente. Como ela foi feita? Afinal, todos nós fizemos reforma agrária em algum momento. Que legal. Afinal, um país com seu grande potencial não ter feito reforma agrária seria, bom, né? Um grande desperdício. Mas você fez reforma agrária, não fez? Chegou o momento! Finalmente o vídeo que todos vocês estavam esperando aqui nesse canal e É o que o jovem tá querendo saber, né? Como é que é a história da reforma agrária. que a maior parte de vocês estava me ameaçando se eu não fizesse, mas tamo aqui! Olá pra você que não tem propriedade rural, já que a maior parte está concentrada na mão de pouquíssimos latifundiários. Tudo bom com vocês? Olha, eu confesso que quando eu escrevi esse texto, foi um texto gigantesco, muitas páginas e não daria pra gente fazer um vídeo só. E, portanto, esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes. Boa. Nesse primeiro, nós vamos dar todo um contexto histórico, vamos falar de império, de república velha, de ditadura militar, de redemocratização até os dias de hoje. Vai ser muita história, muita coisa que a gente vai falar e que vai ter relação tanto direta quanto indireta sobre a luta pela reforma agrária. E no segundo vídeo nós vamos falar do porquê que é importantíssimo para um país como o Brasil passar por uma reforma agrária. Sim. A quem isso interessa e a quem isso não interessa. E tem que falar o básico aqui, tá? Esse vídeo não tem nenhuma relação com nenhum partido ou nenhum movimento de sem terras, então, quieta o facho aí. Mas enfim, antes tarde do que nunca e sem mais delongas, bora pro vídeo. Achei aquieta o facho aí um duplo sentido. Achei. Peraí, mas como assim? Você ainda não passou por uma reforma agrária? Até eu fiquei impressionado. Olha o seu tamanho. Tá me chamando de gordo, rapá? Brasil, nós somos países. Ser grande é bom pra caramba. Oui, mon ami, você é enorme. Mas até nós, europeus, que somos pequenos, fizemos reforma agrária. Como eu disse, você não ter feito reforma agrária é baixo e desperdício. É isso, os países do mundo inteiro, França, Estados Unidos, China, já fizeram reforma agrária. A gente, o quê? Não fez porcaria nenhuma. E tá aí o seu tio bolsonarista falando que reforma agrária, falei com um sotaque chileno. E tá aí o seu tio bolsonarista falando que reforma agrária é coisa de comunista. A França é comunista agora, por acaso, né? Não tô sabendo. E eu vou ter que concordar com Russia. Isso é raro. Até eu fiz reforma agrária, Brasil. What happened to you? Ai, muita coisa happened. Vocês querem saber mesmo? Então senta que lá vem história.
Pra gente falar de reforma agrária no Brasil, a gente tem que falar primeiro como que a gente chegou na situação que a gente tá hoje. E por isso nós temos que voltar lá pro Império Brasileiro, mais precisamente em 1850. Nesse período foi sancionada no Brasil a Lei de Terras. Antes de 1850, a propriedade rural era baseada na posse. Você tá vivendo, você está produzindo e você consegue comprovar a sua produção naquela terra, a terra é sua. Só estar na terra não bastava, você tinha que provar que a sua terra estava cumprindo uma função produtiva, sacou? É o que deveria ser, né? Outro meio de acesso à terra era através das sesmarias, que eram concessões às terras dadas pelas autoridades da época. Tanto donatários das capitanias hereditárias até a própria coroa portuguesa. Portanto, naquele período, ocupar uma terra e comprovar a produção poderia fazer sim que aquela terra fosse sua. Sim. Só que aí entra a lei de terras para acabar com a alegria de todo mundo. Antes, a propriedade era baseada na posse. Com a lei de terras, passou a se basear na compra. Então você aí, ô seu camponês pobre, tu aí que tá plantando 2 alqueires, cadê o dinheiro? Cadê o título da terra comprovando que essa terra é tua? Capitalismo, né? Capitalismo. Uou, calma lá! O que foi? Para ter um título formal da terra, além de dinheiro, não precisava saber ler e escrever? Na prática não. Quem registrava era o dono, mas se ele não sabia como escrever, ou o padre ou alguém da paróquia ia lá e ajudava ele. O cartório da época era a própria igreja. Ou seja, tava na mão de Deus. Além do camponês da época ser pobre, ele tinha que ter o título da terra. Mas como é que ele ia ter o título da terra se ele não sabia nem ler nem escrever? Até o fim do Império, o Brasil tinha cerca de 82% da sua população analfabeta. Exato. Claro que, como vocês ouviram, os clérigos, né, os padres, eles ajudavam os analfabetos nessa questão. Mas ainda assim, 82%, cara. Como é que eu vou saber que isso aqui é um título? Como é que eu vou assinar o meu nome? E o resultado disso foram vários pequenos agricultores perdendo as suas terras e pouquíssimas famílias de ricaço concentrando cada vez mais latifúndios no país. Ora, né? Quem poderia imaginar? E o capitalismo concentra as riquezas na mão de poucas pessoas, né? Família Silva Prado, Magalhães, Vergueiro, todos eles até hoje têm herdeiros por conta dessa lei de terras, tá? Aqui a gente dá nome aos bois. Então o objetivo final da lei de terras era deixar todas essas famílias ricas. Não. O objetivo era muito pior. Pra gente entender mais sobre a lei de terras e reforma agrária, nós temos que falar da escravidão no Brasil. Em 1831 foi sancionada no Brasil a Lei Feijó, que proibia o tráfico transatlântico de escravos para o Brasil. Só que foi essa lei que ficou conhecida como a Lei para Inglês Ver. E tinha esse nome porque o Brasil tava tendo pressão dos ingleses para acabar com o comércio de escravos. E aí o Brasil chegou pros ingleses e falou, aqui, tá vendo? Lei Feijó, tá vendo? Não vai ter mais comércio de escravos. Não só a Lei Feijó, né, como a Lei do Sexagenário e a famosa, né, Lei do Ventre Livre, que tinham esse objetivo, né? Só que, como o Pedro mesmo falou, eram todas leis para inglês ver, porque na prática elas não aboliam a escravidão e não faziam muito sentido. Primeiro porque era muito difícil uma pessoa escravizada chegar aos 60 anos de idade, né? A expectativa de vida de pessoas escravizadas era muitíssimo baixa, então essa lei não adiantava de quase nada. E a lei do ventre livre, né? O que adianta você ter um filho que não era, né, escravo, que era liberto, e quem ia cuidar? Porque você continuava sendo escravizada, toda a família dele continuava sendo escravizada. Então, na prática, essas leis eram chamadas de leis para inglês ver, porque elas não funcionavam e não resolviam nada direito, elas só tapavam o sol com a peneira. Mas estava tendo ainda. Porém, mesmo sendo uma lei muito desrespeitada, ela foi uma lei importante, tá? Luiz Gama, por exemplo, usava dessa lei para poder libertar escravos que haviam sido trazidos ilegalmente para o Brasil. Ele só
sozinho foi responsável por libertar mais de 500 escravizados. Foda pra caralho. Então, por mais que essa lei fosse ignorada pela nossa elite, ela teve um peso muito grande na luta abolicionista do Brasil. Só que os ingleses, claro, olhando a patifaria que a gente estava fazendo com a Lei Feijó de ignorar toda a questão do comércio, continuaram botando mais e mais e mais pressão em cima de nós. E aí a gente entra numa quadra da nossa história que a gente deveria ter vergonha. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Teve que vir os ingleses lá da PQP pra ficar pressionando o Brasil pra abolir a escravidão, cara. Pra vir gente falar que a gente tem que agradecer a Isabel, que a gente tem que agradecer a Lei Áurea. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Último país a abolir a escravidão. Um dos países que mais recebeu escravizados do mundo. A gente não tem nada que comemorar aqui, não. E com isso surgiu a Lei Eusébio de Queiroz, que aí sim, diferente da Lei Feijó, foi uma lei muito mais robusta. Mas por que eu tô falando tudo isso pra vocês? O que tudo isso tem a ver com reforma agrária? A Lei Eusébio de Queiroz foi sancionada e 2 semanas depois foi sancionada a Lei de Terras. Porque, veja, a abolição no Brasil era um papo indiscutível, era uma coisa inevitável, tava pra acontecer. O pesadelo pros latifundiários era a seguinte coisa: com a abolição dos escravos, assim que libertos, eles vão conseguir ter acesso à terra, porque a terra é baseada na posse. E se eles tiverem acesso à terra, a gente perde a nossa mão de obra. Oh, meu Deus, nem pensar! E aí, pra impedir que os ex-escravizados pudessem sonhar em ter aquele pedacinho de terra, passaram a Lei de Terras. E aí rola toda a abolição em 1888 com a Lei Áurea, só que os ex-escravizados não tinham nem dinheiro e a maioria era tudo analfabeto. Não tendo pra onde ir, não tendo um plano econômico destinado pra eles, eles são obrigados a dar meia volta e voltar a trabalhar pros senhores que estavam escravizando eles até ontem. Exatamente. Só que agora com salário. Salário! Igual o de hoje em dia, né? Que não cobre nem as despesas básicas. Nessa época, então, devia ser incrível. Um grande show de liberdade e escolha. Então, resumindo toda essa primeira parte aí do Império, os latifundiários, para não perderem a mamatinha deles, né, aquela mão de obra extremamente barata, limitaram totalmente o acesso à terra aos ex-escravizados, mas também para qualquer camponês do Brasil, o que resultou numa enorme concentração de terras que ainda vai assombrar o Brasil por muito, muito, muito tempo. Até os dias de hoje, infelizmente. E essa foi a história do meu império, como tudo isso começou. Como é bom nunca ter tido monarquia. Oh, você teve monarquia sim, só era uma colônia muito mal criada. Oh, shut up. Mas eu também tive monarquia, Bassi, e nossa revolução fez poucas e boas com o último imperador. Deixa eu adivinhar, levou ele pra guilhotina? Não, só botamos ele para trabalhar. Acho que falta isso pros meus. O que eu quero dizer é que mesmo com monarquia e todas as minhas guerras, eu ainda consegui passar uma reforma agrária. É bom pra você. Vai dizer que mesmo com fim de monarquia, você não fez nada pra mudar? É como se tivesse mudado alguma coisa com o fim da monarquia. Como se os Estados Unidos não continuassem em cima da gente, que se a gente quisesse fazer qualquer coisa, golpe. Como fizeram em outros países da América Latina, Da América Latina, exatamente porque tentaram fazer, inclusive, reforma agrária. Olha que doideira. E agora entramos em uma nova quadra da nossa história. Com o golpe da República em 1889, o Brasil deixou de ser uma monarquia. Só que o poder da nossa república ficou na mão dos militares, dos coronéis. Essa foi a época da República Velha, também conhecida como coronelismo. Sempre os militares dando golpe, né? Meu Deus do céu, impressionante. Sabe ali, quando tinha o voto de cabresto, quando os coronéis eram donos das grandes propriedades? Pergunta aí pro teu professor, pra tua professora de história, que eles vão saber explicar. Foi nessa época que rolava a tal política do café com leite. Basicamente, o poder do Brasil era revezado entre São Paulo, que tinha sua produção e toda a sua economia baseada no café, e Minas Gerais, que tinha sua produção e economia baseada tanto na agropecuária, mas também na produção leiteira.
leiteira. Mistura os dois e pronto, você tem a política do café com leite. Só que isso, obviamente, só fortalecia os grandes proprietários rurais, o que fez do Brasil uma grande oligarquia rural. E aí, para combater essa oligarquia, surgiu um novo movimento em 1924 chamado de Coluna Prestes, que era um movimento armado, político-militar e formado por militares da baixa patente, ou seja, os tenentes. Então, de um lado, você tinha o coronelismo e do outro lado, o tenentismo. A Coluna Prestes foi comandada por Miguel Costa, que era o chefe das tropas paulistas, e Luiz Carlos Prestes, comandante das forças gaúchas. Lá ele. Era uma galera que basicamente estava pistolaça com toda a política do café com leite e que queria acabar com aquela oligarquia rural que o Brasil se tornou. A importância da Coluna Prestes era de denunciar toda a miséria e exploração do campo por conta da política do café com leite, além da brutalidade que era o coronelismo. E denunciaram isso percorrendo 25 mil quilômetros a pé dentro de todo o Brasil. Cara, muito foda, né? E mesmo sendo um movimento ilegal, a Coluna Prestes nunca foi capaz de ser interrompida. O movimento acaba em 1927 e deixa a República Velha toda politicamente desgastada. Anos depois, Luiz Carlos Prestes vai se juntar ao Partido Comunista Brasileiro. Ó, Ô brabo, meu Deus do céu. segura essa informação porque logo logo ele vai voltar, tá? Em 1930 rola toda uma nova eleição para eleger um novo oligarca, só que acontece a Revolução de 1930 que leva Getúlio Vargas ao poder. Ó, uma ressalva aí para essa revolução, porque Eu ia falar isso. Revolução é uma palavra um pouco forte, né? Então eu trocaria esse termo. Pedro veio com a mesma ideia, porque obviamente aqui estamos pensando igual. na verdade, ela foi um golpe, porque ela derrubou o Washington Luiz sem ter qualquer tipo de mobilização das massas populares. Nessa parte, ela foi um golpe. Mas também foi uma revolução no sentido que houve uma ruptura da oligarquia, dando início ao governo provisório. Então, de um lado foi golpe, do outro foi revolução, então meio que foi um revolu-golpe. E agora nós entramos pra Era Vargas, com o poder vindo através de golpes e sem golpes. Em 1934, nascem os sindicatos rurais. Em 1937, Getúlio Vargas dá outro golpe que dá início ao Estado Novo. Muito golpe aqui, hein? Em 1945, Getúlio Vargas é derrubado pelos militares através de outro golpe. Aí tem o governo do Eurico Gaspar Dutra, que em termos de reforma agrária não fez nada. E que ainda colocou o PCB na ilegalidade em 1947. Eita, apoio, híbrido, fé comunista! Em 1951, Getúlio Vargas volta ao poder depois de ter sido eleito. Mano, até semana passada o cara tava dando golpe, foi golpeado e agora voltou ao poder por conta da própria população que escolheu ele pra ser presidente. O roteirista de Brasil, gente, não dá ponto sem nossa. Que novela! E nenhum desses marmanjos em nenhum momento passa adiante o tema de reforma agrária. Aliás, vocês lembram da Coluna Prestes, né? Só no último ano de Getúlio Vargas, em 1954, vai surgir um outro movimento que é inspirado na Coluna Prestes. Num lugarzinho chamado Engenho Galileia, em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, nasceu a Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco, e que teve o apoio jurídico de Francisco Julião. O que essa organização queria era dar melhores condições para os seus trabalhadores rurais, e eles conseguiram. Em 1959, o Engenho Galileia é expropriado, eles ganharam notoriedade, começaram a se expandir, e a partir daí surgiu o movimento das Ligas Camponesas. Muito foda essa foto. Cara, essa foto é muito foda. Essas ligas camponesas, herdeiras da Coluna Prestes, se transformaram no movimento estratégico do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. Tudo isso mesmo atuando na ilegalidade e com a presença do Luiz Carlos Prestes. Eu falei que ele ia voltar. Com as ligas camponesas, os pequenos produtores começaram a adquirir cada vez mais poder político. O Francisco Julião, que era um grande nome importante para o movimento, chegou a virar deputado. E esse movimento cresceu muito. Nos anos 60, eles já faziam comitês em mais de 10 estados brasileiros, desde a Paraíba até o Paraná. Em 62, criaram o jornal A Liga, que era meio que um porta-voz dos pequenos camponeses.
camponeses. No mesmo ano, criaram o Movimento Revolucionário Tiradentes, cujo objetivo final era uma revolução, uma ruptura definitiva de todas as elites agrárias. Os caras chegaram a ter mais de 200 mil camponeses organizados, desde simpatizantes até filiados. Então, assim, não tinha como, cara. A reforma agrária, ela ia acontecer de um jeito ou de outro. Era inevitável. Não foi inevitável, né? Infelizmente. Mas a alegria de brasileiro dura pouco. Pula pra 1964. Mais um golpe, né? Mais um golpe militar. Que doideira. E aqui eu dispenso comentários. Mais um golpe feito por militares. Todo o movimento, toda a esperança de uma reforma agrária, tudo, absolutamente tudo, Por água abaixo. foi por água abaixo. Francisco Julião teve o seu mandato cassado, foi preso e exilado no México. E outras lideranças, como Pedro Fazendeiro, Nego Fubá, Albertino José de Oliveira, Silvano Soares dos Santos e outros 1.654 camponeses foram todos mortos. Enfim, os retrocessos que a ditadura militar trouxe pro Brasil a gente deixa pra um próximo vídeo, beleza? Bora seguir. Não, pesou o clima legal agora. Caramba, mais de 20 anos de ditadura! A história brasileira não é pra amadores. Tudo bem que eu tive um século inteiro de pura humilhação, mas ainda assim... E ainda assim tu conseguiu tomar outro rumo, né? É claro, revolução é bom demais! Viva Mao Zedong, porra. Legal, não, já entendi. Podemos mudar de assunto? Bom, ao menos você puniu os responsáveis pela ditadura militar, Não puniu, gente. não é? Podemos mudar pra outro assunto? Depois de tudo isso, você conseguiu reforma agrária? Com o fim da ditadura em 85, é feita uma nova Constituição em 88 e não muda Nada. absolutamente nada. Não, pera. Não, mudou, na verdade mudou. Quer dizer, mudou um pouquinho mais. Meio que... só um pouquinho. Melhor que nada. Com a nova Constituição foi sancionado o artigo 184, 185 e 186, que basicamente dizia o seguinte: meu irmão, cuida da tua terra, senão uma outra pessoa vai cuidar, hein? A partir desses artigos, toda e qualquer terra vai ter que novamente cumprir a sua função social. A função social de uma casa é a moradia. A função social de uma escola é o aprendizado. A função social de uma terra agrícola é a produção agrícola. Isso é função social. Se uma determinada terra não está cumprindo a sua função social, ela volta para a posse do Estado, que por sua vez vai designar aquela terra para um grupo ou para um indivíduo em específico que esteja apto a se comprometer em cumprir a função social daquela terra, além de, obviamente, comprovar essa produção. Ou seja, o Pedro acabou de explicar por que as ocupações do MLB e do MST não são invasões, e sim ocupações, e que elas não são ilegais, porque na Constituição Cidadã Brasileira, que é a Constituição que foi promulgada depois de 21 anos de ditadura militar, tem esses artigos que dizem que as coisas precisam cumprir a sua função social. Se um latifúndio está lá parado, sem produzir nada, e o dono mora em Chique Bahia, e a terra é no sul, e não tem ninguém lá fazendo nada, a terra pode ser ocupada para cumprir a sua função social. Entenderam? Bem explicadinho. Meio que voltou a ser o que era nas Sesmarias lá no Império, é coisa de doido. Então, com essa nova Constituição, com esses novos artigos, dá pra dizer então que a gente conseguiu a reforma agrária? Finalmente conseguimos? Não. O que a Constituição de 88 fez foi criar condições para se ter uma reforma agrária. Mas a lógica de concentração fundiária continua a mesma coisa. Enquanto uma reforma agrária de fato exige toda uma ação política e administrativa legal que combata o latifúndio e reorganize toda a distribuição de terra no Brasil, o que a nossa Constituição fez foi dar o respaldo legal para que ações de reforma agrária pudessem ser aplicadas. É por isso que movimentos hoje como o MST não são e nem serão criminalizados. Porque o que os caras estão fazendo
tá na lei. E se você não gosta do MST, cara, assim, de boa, fica tranquilebs. A gente vai dar uma solução final pra gente acabar de vez com esse movimento. E vamos fazer tudo isso num próximo episódio. Tudo isso que vocês viram foi uma grande história do Brasil contextualizando toda a luta de reforma agrária e concentração fundiária. Muita coisa, hein? Muita coisa. E agora nós vamos dar continuidade a isso na nossa segunda parte. Você tá me devendo um vídeo, hein? Nós vamos falar de agronegócio, de soberania alimentar brasileira, vamos pegar exemplos de reformas agrárias em outros países. Vamos ter que estar fazendo o react da segunda parte também, né? Então já vou botar aqui pra gente fazer. E imaginar como que seria uma reforma agrária se ela fosse aplicada de fato no Brasil. E como que você pode contribuir com isso. Eu? Você? Nós podemos contribuir com isso? Então iremos. Até lá, eu agradeço muito a todos vocês que chegaram até aqui. Foi um vídeo imenso, grande, cansativo e vai ter a segunda parte ainda. E se você gosta desse formato, considere dar seu apoio lá no apoia.se/oipedrodaher e a gente se vê na nossa segunda parte, no nosso próximo episódio. Um beijo no coração. Mua! E fui! Gente, os vídeos do Pedro são muito bons, ele é muito didático, ele consegue ser engraçado e explicar. Cara, eu acho excelente. Esse vídeo é bem explicadinho. Como disse, vamos reagir à parte 2, já estou ansiosa para reagir. E o quê? Soberania alimentar? Adoro falar, né? Adoro. Então, já teremos a parte 2. Mas se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui o que você achou, se você já sabia da história da reforma agrária. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E, assim como o Pedro falou, se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, aqui na tela tem o Pix, também tem o Apoia-se, que é Camarada Luna, o link tá aqui na descrição. Ou você pode se tornar membra ou membro desse canal para ter acesso à área exclusiva de membros com conteúdos exclusivos. E é isso, um beijo e até a vitória.